gostaria de lembrar que no estudo da dinâmica newtoniana, nós devemos sempre começar com a cinemática. Na cinemática, no caso da mecânica newtoniana, nós introduzimos o conceito de posição, o conceito de velocidade e o conceito de aceleração. A dinâmica newtoniana estabelece uma relação entre a força atuando sobre um corpo, a sua massa e a aceleração. Ora, vamos fazer algo análogo, mas agora pensando na teoria da relatividade. Na teoria da relatividade, nós introduzimos o quadrivetor fundamental, ao qual damos o nome ou utilizamos a notação xmi. É um quadrivetor cujas componentes são ct, x, y e z. Portanto, estas variáveis são as variáveis cinemáticas análogas à posição. Aqui nós estamos falando das coordenadas de um evento. Este quadrivetor xmi dá as coordenadas de um evento, algo que acontece no espaço-tempo. Ora, se xmi se transforma como um quadrivetor ou um vetor de Lorentz, então, se eu multiplicar xmi por uma constante, por uma escalar, eu vou obter também um vetor. É também um quadrivetor, quando eu multiplicar por uma escalar. Se eu considerar o quadrivetor xmi indicado por dxmi, onde dxmi é igual a c vezes dt, porque agora eu estou considerando variações infinitesimais das coordenadas. E este quadrivetor, a gente pode demonstrar que é um quadrivetor, porque eu estou falando de diferenças. Ora, diferenças de vetores também se transformam como vetores, e a mesma coisa para quadrivetores. Consequentemente, dxmi, cujas coordenadas são cdt, dx, dy, dz, define um quadrivetor. Se eu considerar o produto escalar de dxmi por dxmi, ou seja, podemos definir o produto escalar dxmi, dxmi, e essa grandeza aqui é uma grandeza escalar. Ela é obtida a partir de um quadrivetor que é xmi. É o produto escalar do vetor por ele mesmo, mas lembrando um pouco a questão da métrica, né? O fato é que dxmi é uma grandeza escalar,
de Lorentz, escalar de Lorentz. É uma grandeza invariante por transformações de Lorentz. A partir dessa grandeza aqui, nós vamos definir, é uma definição, um intervalo de tempo próprio. Definimos o intervalo de tempo, um intervalo de tempo infinitesimal, intervalo de tempo próprio de tal. Ele é definido, por isso que eu utilizei aqui definição, como sendo igual a 1 sobre c vezes dxmi dxmi. Ora, se essa grandeza é escalar, e o fato de termos dividido pela velocidade da luz não altera o caráter escalar dessa grandeza toda. Portanto, 1 sobre c dxmi dxmi é uma grandeza escalar. É o intervalo de tempo no sistema de repouso. A esse intervalo de tempo damos o nome de intervalo de tempo próprio. No caso, nós estaríamos falando do sistema de repouso de uma partícula quando em movimento. De forma que d tal é o intervalo de tempo próprio. Ora, como é que nós podemos escrever esse intervalo de tempo próprio, infinitesimal? D tal é igual a 1 sobre c, vamos escrever assim, vezes a raiz quadrada, aliás, aqui é d tal, na realidade, é raiz quadrada disso. Ok. De forma que d tal é igual a 1 sobre c vezes a raiz quadrada de dxmi dxni. O que nós estamos querendo dizer com esta expressão é que C2, d tal 2, é igual a dxmi dxmi. Portanto, se aqui eu tenho um escalar, aqui eu tenho um escalar, d tal é uma grandeza escalar. E d tal, portanto, é dado como 1 sobre c da raiz quadrada de dxmi dxmi. Quem é dxmi dxmi? Dxmi dxmi, olhando para esta expressão aqui, é C2 dt2 menos dr, vamos escrever assim, dr ao quadrado, onde dr ao quadrado é igual a dx2 mais dy2 mais dz2. Esse intervalo de tempo próprio infinitesimal pode ser escrito de uma outra forma. Vamos lá, como eu posso escrever d tal? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar em evidência c dt ao quadrado aqui. Portanto, fazendo isto, nós obtemos que d tal é igual a dt. Veja que eu coloco c dt ao quadrado em evidência aqui dentro, então aparece c dt, cancela com este c aqui, e agora este c vai aqui para dentro, e, portanto, eu tenho raiz quadrada de 1 menos dr dt ao quadrado, podemos colocar assim, ao quadrado, e agora eu tenho aqui 1 sobre c ao quadrado. De forma que agora, aqui eu tenho ainda
1 sobre c ao quadrado. Tenho aqui, então, a expressão para o intervalo de tempo próprio. E agora fica fácil entender porque chamamos esse intervalo de tempo infinitesimal de intervalo de tempo próprio. No sistema da partícula, onde v, porque o que eu tenho aqui é a velocidade, né? Onde v é igual a zero, d tal é igual a dt. Agora, lembrando que dr dt é a velocidade, eu posso escrever que d tal é igual a dt vezes raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado dividido por C2. Na dinâmica relativística, v ao quadrado é a velocidade da partícula, de forma que daqui a pouco nós vamos colocar ou introduzir v como função do tempo. Tenho aqui, então, uma expressão relativamente simples, né, para o intervalo de tempo próprio, intervalo de tempo infinitesimal, que é um invariante. Ora, a partir dessa grandeza aqui e desta grandeza aqui, eu posso agora introduzir um quadrivetor. Como? Vamos definir esse quadrivetor como sendo o quadrivetor velocidade, ou a quadrivelocidade. É claro que em algum momento vamos ter que estabelecer uma relação entre as componentes da quadrivelocidade e a velocidade. Lembrando, isso é sempre importante, já utilizamos aqui, né, que o que nós chamamos de velocidade é dr dt. R é a posição da partícula, é a taxa de variação instantânea da posição da partícula. Ora, a quadrivelocidade vai ser definida, é uma definição, como sendo dxmi d tal. Dxmi d tal. Consequentemente, nós agora podemos procurar determinar cada componente da quadrivelocidade. Por exemplo, a componente zero da quadrivelocidade, estou usando V maiúsculo, é igual a dx0 d tal. Ora, vamos olhar aqui quem é x0. x0 é dt vezes c. Portanto, aqui eu tenho c vezes dt d tal. Ora, mas, lembrando que d tal é igual a dt vezes raiz quadrada de 1 menos v2 sobre c2, dt d tal, eu tenho dt sobre dt igual a 1, consequentemente, v0 é igual a c. E, como isso aqui aparece embaixo, eu tenho aqui embaixo 1 sobre raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Na notação usual, dizemos que v0 é igual a c vezes gama, porque gama, lembrando, gama é igual a 1 sobre raiz quadrada de 1 menos v2 sobre c ao quadrado.
Portanto, V0 é igual a C gama. E quem é V? As três componentes, Vx, Vy e Vz do quadrivetor velocidade, da quadrivelocidade. Ora, não é nada difícil, aliás, é muito simples, né, perceber que as componentes que poderíamos chamar de componentes espaciais, né, damos o nome a elas assim, as componentes espaciais do quadrivetor, nada mais são do que dr dividido por d tal, ou seja, eu derivo r com respeito a tal. Tal é o tempo próprio. Ora, o que é isto? Isto é igual a dr dt, dr dt, e agora tenho aqui 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C ao quadrado. Portanto, podemos agora concluir o seguinte: este quadrivetor, a quadrivelocidade, tem componentes, como eu acabei de deduzir agora, há pouco, tem componentes. Posso colocar o gama até aqui em evidência, tem componentes gama vezes c, porque isto aqui é igual a v, a velocidade vezes c. V, estou usando essa notação, V é dr dt. Eu utilizei um V maiúsculo aqui, né? Ou seja, eu estou usando a notação Vmi igual a V0, V, onde V é igual a velocidade, agora estou falando da velocidade dr dt, né? Vezes, agora, gama, porque eu tenho aqui V vezes 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2, e isto é gama. Portanto, a quadrivelocidade é igual a gama vezes V. Eu posso colocar esse gama em evidência e aqui a velocidade da partícula. É assim que definimos a quadrivelocidade. Isso é muito importante do ponto de vista da dinâmica relativística. Ora, podemos ir além agora. Podemos ir além. Podemos definir, e isto é fundamental, claro, na mecânica relativística, na dinâmica relativística, podemos agora introduzir, né, a quadriaceleração. E essa é fundamental do ponto de vista da dinâmica. A quadriaceleração, ela é definida de uma forma análoga à definição da velocidade. Ou seja, nós definimos a quadriaceleração como sendo igual a dv mi d tal. Por que isto? Ora, se Vmi é um quadrivetor, e de fato é, sendo tal o intervalo de tempo próprio uma invariante, então a derivada de Vmi com respeito ao tempo próprio me leva a uma grandeza física que, com certeza, tem um caráter vetorial de Lorentz. Essa grandeza, com certeza,
é um quadrivetor. Esse quadrivetor é a quadriaceleração. Ora, o que devemos fazer para a gente encontrar as componentes, né, deste quadrivetor? É simples. A zero é, por definição, igual a dv0 de tal. Claro que eu posso perfeitamente chegar aqui e substituir dv0 ou v0 como sendo igual a c gama. Mas, por enquanto, a gente pode pura e simplesmente definir a quarta componente do vetor ou do quadrivetor aceleração como sendo igual a dv0 de tal. Ou seja, isto aqui é a mesma coisa que já vimos, é igual a gama vezes dv0 dt. A componente ou as componentes agora espaciais, né, da quadriaceleração, por exemplo, A1 é igual a dvx, né, ou dv1 de tal, que é igual a gama vezes dv1 de tal. E se não quiserem usar 1, 2 e 3, podemos voltar à notação x e x. Ou seja, para derivar com respeito a tal, na realidade, o que eu tenho que fazer é multiplicar aqui por gama vezes dvmi dt. É assim. Mas dvmi, vamos continuar. Gama d dt, e agora vou abrir um parêntese aqui. Quem é Vmi? Ora, Vmi é igual a dxmi de tal, e, portanto, eu posso escrever a quadriaceleração como sendo igual a gama vezes ddt de d, vamos colocar primeiro gama aqui, e finalmente dxmi dt. dxmi dt. Resumindo, porque isso pode dar um pouco de trabalho muitas vezes, né? Resumindo, eu introduzi ali o de tal, defini a quadrivelocidade e agora eu defini a quadriaceleração. E a quadriaceleração, uma forma que a gente vai utilizar muito logo em seguida, a mi é igual a gama vezes ddt de gama dx mi dt. Claro que eu posso escrever, né, a quadriaceleração de duas formas. Uma é esta. E a outra, totalmente equivalente a essa, é a mi
igual, ou por definição, igual a D2 xmi d tal 2, d tal 2. Eu tenho aqui duas formas inteiramente equivalentes de escrever a quadriaceleração. Com isso, eu tenho, então, toda a cinemática. Nós substituímos o vetor posição para as coordenadas de um evento. Nós substituímos a velocidade pela quadrivelocidade, que está definida aqui. E, finalmente, ao invés de usarmos, como na mecânica newtoniana, a aceleração, nós utilizamos a quadriaceleração. E a quadriaceleração pode ser definida assim, pode ser definida assim, porque é a mesma coisa, e finalmente dessa forma, que é a que nós vamos utilizar mais na dinâmica relativística. E com isso, então, encerramos a cinemática relativística, porque introduzimos as grandezas fundamentais do ponto de vista da cinemática, e agora vamos à dinâmica relativística.